Em uma celebração de formatura da escola de Gileade, o auge do treinamento missionário das Testemunhas de Jeová, a atmosfera é de solenidade e triunfo espiritual. Esses formandos são a elite, a vanguarda que será enviada para fortalecer e estabilizar o rebanho em todo o mundo. O orador principal do dia é uma figura de poder máximo na organização, um membro do corpo governante, Mark Sanderson. O tema de seu discurso é edificante. O desejável em um homem é o seu amor leal. No entanto, por trás do título piedoso, o discurso que se desenrola é uma das mais fascinantes e reveladoras exposições da mentalidade de um líder de seita que já vimos em público. A fala de Mark Sanderson, um dos homens mais influentes do mundo das testemunhas de Jeová, é tão carregada de desprezo velado e manipulação psicológica que se torna um estudo de caso sobre narcisismo e controle institucional. Ele se sentiu tão à vontade no palco que disse coisas sobre seus seguidores que demonstram uma visão surpreendentemente desfavorável sobre eles. Em um relacionamento com um narcisista, a outra pessoa raramente é valorizada de verdade. Na verdade, ela é frequentemente considerada inferior. O mesmo acontece com líderes de seitas como Mark Sanderson, mas raramente essa dinâmica foi tão óbvia quanto neste discurso. Hoje, não vamos apenas ouvir um discurso, vamos dissecá-lo. Vamos analisar a linguagem, a escolha dos exemplos bíblicos e as histórias pessoais para expor a mensagem subliminar. Vamos desvendar como um discurso sobre amor pode, na verdade, ser uma aula sobre hierarquia, desprezo e a exigência de submissão absoluta. Esta análise vai além da doutrina, ela entra na psicologia do poder. Vamos quebrar o código por trás das palavras de Sanderson para entender como a liderança realmente vê o rebanho que afirma pastorear. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje é o som do poder falando em sua forma mais pura e, por vezes, mais cruel. Antes de mergulharmos, um pedido rápido. Se você valoriza este tipo de análise profunda, que não tem medo de desafiar a autoridade, clique no botão "Curtir" agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para mais pessoas que podem estar presas em dúvidas e fortalece a nossa comunidade. Não se esqueça também de se inscrever no canal. O que se segue é uma jornada pela mente de um líder no topo da pirâmide. Vamos detalhar como a linguagem de amor leal é torcida para se tornar uma ferramenta de controle, reforçando uma dinâmica abusiva onde a obediência é amor e o questionamento é um defeito de caráter. Este discurso é um presente involuntário. É um raro vislumbre da mentalidade do círculo fechado, uma janela para a forma como eles realmente pensam e sentem sobre os milhões que os seguem cegamente. E o que vemos não é bonito. Mark Sanderson começa sua palestra tentando definir o tema central: amor leal. E é aqui, nos primeiros minutos, que a falta de substância e a lógica circular já começam a aparecer. Ele cita uma das próprias publicações da Torre de Vigia, mas não para oferecer uma definição clara, e sim para afirmar que amor leal desafia uma definição concisa em muitas línguas. É uma premissa curiosa, começar um discurso citando sua própria fonte para dizer que o tema é difícil de definir. Em seguida, com um ar de autoridade intelectual, ele diz que, apesar da dificuldade, ele mesmo tentará definir o termo. No entanto, sua tentativa consiste em simplesmente citar outra publicação da Torre de Vigia, o Glossário da Tradução do Novo Mundo, que oferece uma definição genérica: amor motivado por compromisso, integridade, lealdade e profundo apego.
A manobra é tão desajeitada que beira o cômico. Ele cria um problema artificial, a dificuldade de definir, apenas para resolvê-lo com a própria fonte que ele já controla. Essa introdução confusa e redundante provavelmente garante que a maioria das testemunhas de Jeová, na audiência, já entre em um estado de atenção passiva, aceitando o que quer que venha a seguir, sem muito pensamento crítico. Ele está falando sobre o amor leal, aquele amor condicional, transacional, que você deve ter por todos na seita, mas que deve ser instantaneamente removido no momento em que alguém é expulso. Mas então, ele oferece o que considera a melhor referência para entender esse amor. Estudar como Deus tratou seus adoradores ao longo dos tempos. E os exemplos que ele escolhe são, para dizer o mínimo, aterrorizantes e reveladores. Ele não fala de Jesus curando os doentes ou perdoando pecadores. Não, o exemplo máximo de amor leal divino para a mentalidade da torre de vigia é a punição violenta. Ele menciona como Jeová amava seu povo, mas isso não o impediu de abrir a terra para engolir os rebeldes de Corá pelo mero crime de desafiar Moisés. Este não é um exemplo escolhido ao acaso. A história de Corá é a principal justificativa bíblica usada pela organização para exigir obediência absoluta à sua autoridade e para defender a prática cruel do ostracismo. A mensagem é clara. O amor de Deus inclui a aniquilação daqueles que questionam seus representantes designados. Seus filhos, nos diz a organização, foram leais por não se juntarem à rebelião e, por isso, foram poupados. Em um de seus vídeos dramáticos, a organização martela esse ponto. Uma mãe, sofrendo pela falta do filho desassociado, é lembrada pelo marido de que, se eles mantiverem contato, estarão bloqueando uma expressão do amor de Jeová de alcançá-lo, sendo essa expressão de amor o sofrimento do isolamento total. Portanto, desde o início, Sanderson estabelece o amor leal não como empatia ou compaixão, mas como lealdade à estrutura de poder, uma lealdade que justifica até mesmo a punição mais severa como um ato de amor. É a definição perfeita de uma dinâmica de abuso. Eu te puno porque eu te amo. Tendo estabelecido sua definição distorcida de amor, Sanderson passa a aplicá-la diretamente aos formandos de Gileade. Ele pergunta: como vocês chegaram até aqui? E a resposta que ele oferece é uma aula de manipulação psicológica, reenquadrando a pressão social e a obediência como atos de amor pelos quais eles devem ser gratos. Ele sugere que eles estão ali por causa do amor leal de outros. Talvez o irmão ou irmã que estudou a Bíblia com você. Talvez o superintendente de circuito que te encorajou quando você era jovem. Ou a irmã idosa na congregação que acreditou em você e te encorajou a ser pioneiro ou a se candidatar a Betel. Vamos analisar essa linguagem. Em uma seita, acreditar em alguém não significa apoiar seus sonhos e sua individualidade. Significa acreditar que essa pessoa pode fazer mais pela seita. Encorajamento não é um apoio gentil, é pressão para aumentar seu nível de serviço. O que Sanderson está fazendo é dizer aos formandos que toda a pressão que sofreram ao longo da vida para se dedicarem mais à organização não foi pressão, foi amor. Esta é uma tática clássica encontrada em grupos abusivos e em relacionamentos com narcisistas. O membro é ensinado a acreditar que o abuso que sofre, a pressão constante que o faz se sentir perpetuamente inadequado e em necessidade de fazer mais, não é apenas normal, é, na verdade, a mais alta forma de amor. É um amor que deve ser retribuído com ainda mais esforço, mais sacrifício, mais obediência. Em seguida,
Para solidificar seu próprio status como um canal desse amor divino, Sanderson conta uma história pessoal. É um momento de falsa modéstia, projetado para se auto-parabenizar. Ele conta que um dia pensou em um casal que o ajudou durante processos judiciais em Moscou e decidiu enviar uma breve mensagem de texto. Minutos depois, ele recebe uma resposta emocionada. O casal diz: "Irmão Mark, não podemos acreditar que você nos escreveu agora. Estávamos de joelhos orando a Jeová, implorando por encorajamento, quando de repente ouvimos o ding do nosso celular." Note o que é importante na história. Não sabemos qual era o problema do casal. Seus problemas são irrelevantes. O herói da história é Mark Sanderson. O que ele está sutilmente sugerindo é que ele sentiu o impulso de enviar a mensagem porque Jeová, em resposta à oração do casal, o influenciou diretamente. Ele está se posicionando como um instrumento direto da vontade de Deus, um homem tão em sintonia com o divino que seus pensamentos são, na verdade, mensagens de Jeová. É uma demonstração de poder e status espiritual. A mensagem para os formandos é clara: eu sou especial, eu tenho uma conexão direta, e o sistema de amor e encorajamento que os trouxe até aqui opera através de homens como eu. A história não é para ensinar sobre como encorajar os outros. É para que Mark possa se parabenizar por enviar uma mensagem de texto e se elevar a um status de profeta moderno. O mais chocante é a teologia implícita. Imagine um Deus todo-poderoso cujo melhor método para responder a uma oração desesperada é inspirar um líder de seita a enviar um SMS. É uma visão de Deus que é, ao mesmo tempo, grandiosa para Mark Sanderson e terrivelmente pequena e limitada para qualquer um que pense criticamente sobre isso. Em um momento aparentemente inofensivo, Sanderson faz um comentário que revela uma verdade perturbadora sobre a cultura interna da torre de vigia. Ele fala sobre como as pessoas naturalmente se sentem atraídas por outras com interesses semelhantes. E então ele diz: se você trabalha no departamento de serviço, você se sente atraído pelos superintendentes de circuito, os missionários. Eles são todos maravilhosos. Vamos parar aqui. O departamento de serviço é, para muitos ex-membros, o departamento mais sinistro da religião. É ele que mantém o banco de dados secreto sobre pecados, incluindo crimes sexuais. É ele que dita as regras sobre como lidar com esses casos, geralmente instruindo os anciãos a evitar a todo custo o envolvimento da polícia. É o departamento que traduz os desejos do corpo governante em regras escritas no manual secreto dos anciãos. Então, quando Sanderson diz que as pessoas desse departamento se amam, ele está, sem querer, admitindo a existência de uma panelinha de poder, um clube de executores de regras que se protegem mutuamente. É uma admissão de que sim, se você faz parte desse pequeno grupo de monitoramento e punição, você estará mais disposto a proteger os seus, mesmo que eles cometam crimes. Mas é depois disso que vem a maior gafe tática de todo o discurso. Depois de falar sobre como é fácil amar as pessoas capazes e admiráveis, ele faz uma pergunta retórica. Mas e quanto a todos os servos fiéis de Jeová, com quem nós simplesmente não temos essa conexão imediata? E então, para ser mais claro, ele diz: deixe-me ser mais franco. E quanto a todos os fiéis que são simplesmente irritantes? Essa admissão é uma quebra monumental da fachada de positividade tóxica da organização. Em uma religião onde você é instruído a amar a todos na irmandade, a encontrar o bem em cada um e a nunca criticar seus irmãos,
Um membro do corpo governante acaba de admitir publicamente que ele acha alguns de seus seguidores irritantes. Essa positividade forçada serve a um propósito sinistro: o silêncio. Se você é obrigado a ser amigo de todos, você não pode levantar críticas válidas contra eles. Ninguém pode admitir que o discurso de um membro do corpo governante foi pedante ou que sua lógica era falha. Você só pode notar as coisas boas. Mas Mark Sanderson, em uma tentativa de parecer mais autêntico ou memorável, quebra essa regra. E ao fazer isso, ele dá licença para que outras testemunhas de Jeová também admitam que acham seus irmãos irritantes. E talvez, apenas talvez, que eles também possam ser um pouco piores do que apenas irritantes. Essa admissão revela a hierarquia do desprezo. Sanderson se sente confortável em criticar os membros comuns porque ele está no topo da pirâmide. É um privilégio que ele tem, mas que um membro comum não teria. Anciãos podem reclamar de membros difíceis entre si. Superintendentes podem reclamar de corpos de anciãos teimosos. E o corpo governante, aparentemente, pode chamar todo o rebanho de irritante. É uma dinâmica que eu raramente vejo ser discutida, mas que é normalizada dentro da organização. Anciãos podem ser extremamente desdenhosos com a congregação. Betelitas se sentem superiores aos membros comuns. E o corpo governante se sente superior a todos. A fala de Sanderson não é um deslize, é um reflexo da cultura de poder. No topo da pirâmide, você tem permissão para ser desdenhoso com aqueles que estão abaixo de você, desde que você esteja falando com alguém do seu nível. E para justificar essa atitude, ele vai para a Bíblia, e é aí que a coisa fica ainda mais bizarra. Para justificar sua admissão de que há pessoas irritantes na congregação, Sanderson decide usar um exemplo bíblico. E o exemplo que ele escolhe e a forma como ele o interpreta é uma das distorções teológicas mais chocantes e autorreveladoras que eu já vi. Ele diz: para ser bem franco com vocês, a Bíblia está cheia de pessoas irritantes. Todos nós amamos Abraão, certo? Mas se você for para Gênesis 18, ele então reconta a história de Abraão negociando com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele descreve Abraão perguntando repetidamente: e se houver 50 justos? E se houver 45, e 40, 30, 20, 10? E então, Sanderson conclui com uma simplicidade chocante. Isso é irritante. É simplesmente irritante. Vamos parar e analisar o que ele acabou de fazer. Na leitura de Mark Sanderson, Abraão, o pai da fé, estava sendo irritante com Deus. Por quê? Porque ele ousou questionar, ousou interceder, ousou apelar à justiça e à misericórdia de Deus. A mensagem subliminar é clara. Deus, assim como Mark Sanderson, não deve ser questionado. Deus sabe tudo, e até mesmo perguntar se ele reconsideraria sua decisão é um ato de irritante petulância. Essa é mais ou menos a leitura que ele ensina aos seus seguidores, mas é uma interpretação que ignora completamente o contexto bíblico, histórico e teológico da passagem. Primeiro, o contexto narrativo. Abraão não estava fazendo perguntas abstratas. Seu sobrinho, Ló, e sua família viviam em Sodoma. A intercessão de Abraão não era um exercício teológico, era uma tentativa desesperada de salvar sua própria família de uma destruição iminente. Segundo, o contexto da própria história. Logo antes dessa conversa, Deus diz que vai descer para ver se eles têm agido de fato segundo o clamor que chegou a ele. Na narrativa de Gênesis, Deus ainda não tinha certeza absoluta da maldade da cidade. É por isso que, logo após a conversa com Abraão,
ele envia anjos para investigar. Abraão está, na verdade, participando do processo de julgamento de Deus, apelando à sua natureza justa. Terceiro, e mais importante, o contexto histórico crítico. A ideia de um Deus onisciente e onipotente, como o concebemos hoje, ainda não estava totalmente desenvolvida nos textos mais antigos da Bíblia, como este de Gênesis. O Deus com quem Abraão conversa é uma entidade poderosa e violenta, sim, mas que não sabe de tudo e que pode ser persuadida. Se levarmos isso em conta, a história faz muito mais sentido. Abraão não está irritando um Deus que já sabe de tudo. Ele está negociando com uma divindade poderosa e temperamental que decidiu destruir as cidades onde sua família vivia, mesmo antes de verificar se havia pessoas boas lá. A conversa não é sobre a irritação de Abraão, mas sobre a sua coragem e sua profunda fé na justiça. É uma das passagens mais nobres da Bíblia. Mas para Mark Sanderson, um dos líderes mais influentes desta religião, a história está lá porque Abraão estava sendo chato, assim como todas aquelas testemunhas de Jeová que ele odeia. A história, para ele, é sobre tolerar pessoas irritantes, especialmente quando você é superior a elas. Ele projeta sua própria impaciência e seu próprio senso de superioridade sobre a figura de Deus e distorce uma bela história de intercessão em uma lição mesquinha sobre como lidar com pessoas inconvenientes. Depois de usar Abraão para justificar sua impaciência, Sanderson tenta reforçar sua visão hierárquica do amor. Ele diz que os formandos de Gileade, como líderes, terão que supervisionar essas pessoas irritantes e simples, e que devem amá-las mesmo assim. Ele diz: as pessoas em suas designações precisam do seu amor leal. São homens e mulheres simples, humildes e fiéis que estão apenas tentando o seu melhor para servir a Jeová. Essa linguagem é carregada de um paternalismo condescendente. Simples, humildes. Ele está falando para os futuros líderes da seita e lhes dizendo que o rebanho é composto de simplórios que precisam de sua orientação superior. As pessoas não são vistas como indivíduos complexos, mas como simplórios que você pode fingir amar. Para dar um verniz bíblico a essa visão, ele cita um versículo que, novamente, ele distorce de forma tão completa que o significado se torna o oposto do original. Ele pede à audiência que leia Zacarias 7, versículo 9. Julguem com verdadeira justiça e tratem uns aos outros com amor leal e misericórdia. Tirado de contexto, o versículo parece perfeito para o seu discurso. Os formandos de Gileade irão para outros lugares para estabilizar congregações, o que significa que terão que garantir que as regras do corpo governante sejam seguidas. Se uma congregação estiver fora da linha, eles terão que corrigi-la e talvez até mesmo julgá-la em uma comissão judicativa. Que versículo melhor do que um que os instrui a julgar e a amar? Exceto que o versículo não é sobre isso. Há uma razão pela qual ele o tira completamente do contexto. A passagem vem de um período em que os israelitas haviam retornado do exílio e estavam reconstruindo a sociedade. O povo perguntou a Deus se deveria continuar com seus jejuns rituais. A resposta de Deus, através de Zacarias, não é sobre rituais, mas sobre ética e justiça social. Vamos ler o contexto, os versículos seguintes, que Sanderson convenientemente ignora. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Não tramem o mal uns contra os outros em seus corações. O versículo sobre julgar não é sobre julgar uns aos outros em comitês secretos.
É uma ordem para a nação como um todo, para que administrem a justiça na sociedade, para que cuidem dos mais vulneráveis. Deus está essencialmente dizendo: não se preocupem tanto com atos religiosos exteriores se seus corações não estiverem alinhados com a justiça, a misericórdia e a compaixão. É uma crítica profética clássica, na mesma linha de Isaías e Miqueias, condenando a hipocrisia religiosa. Pessoas que se preocupam mais com rituais do que com serem justas e misericordiosas. E é por isso que a citação de Sanderson é tão herética. A religião dele é toda sobre rituais e regras. Esta formatura de Gileade fez com que todos posassem para uma foto de turma que ninguém ia tirar, apenas porque se tornou um ritual. O versículo que ele citou é uma condenação direta da maneira como as testemunhas de Jeová fazem as coisas, preocupando-se mais com regras escritas do que com a verdadeira justiça, como denunciar criminosos sexuais à polícia ou falar com um filho desassociado que está em depressão profunda. Mark Sanderson não apenas tirou o versículo do contexto, ele o torceu tanto que fingiu que significava quase o oposto direto do que realmente significa. E ele é, supostamente, um dos maiores especialistas bíblicos do mundo. Então, o que aprendemos nesta discussão? Sanderson termina seu discurso com um resumo superficial. Amor leal é uma das qualidades mais belas do nosso Deus. Jeová espera que demonstremos amor leal uns aos outros, que amemos lealmente todos aqueles sob nossa supervisão, até mesmo os irritantes. Ele teve que repetir o insulto pela terceira vez. Este foi um discurso louco, repleto de significados ocultos, insultos velados e a concessão de uma nova licença para que as testemunhas de Jeová se achem irritantes umas às outras, desde que se suportem, apesar de tudo. Originalmente, eu ia incluir esta análise em um vídeo maior sobre toda a formatura de Gileade, mas o discurso foi tão bizarro e revelador que mereceu seu próprio vídeo, com muito mais tempo dedicado à análise e pesquisa para desmascará-lo completamente. Analisando em retrospecto, o discurso de Mark Sanderson é uma janela para a alma da liderança da Torre de Vigia. Ele revela uma mentalidade que é, ao mesmo tempo, narcisista, condescendente e teologicamente desonesta. Afinal, o que o discurso de Mark Sanderson realmente nos revela? Quando removemos as camadas de retórica piedosa e jargão teocrático, o que resta é um retrato frio e perturbador da mentalidade da liderança da Torre de Vigia. Vimos em detalhes um sistema de crenças sendo apresentado não como um caminho de amor, mas como uma estrutura de poder. Ele redefine o amor, a mais fundamental das virtudes cristãs, transformando-o em uma transação, uma moeda de troca baseada em lealdade e obediência à autoridade. Ele nos mostra como a pressão psicológica, o controle social e o abuso institucional são reenquadrados como atos de carinho, uma disciplina amorosa, vinda de Deus, quando, na verdade, emanam de um manual de regras corporativo. Vimos um homem no auge da pirâmide se posicionar como um canal direto e íntimo de Deus, capaz de receber inspiração divina para enviar uma simples mensagem de texto. No entanto, essa suposta conexão celestial coexiste com uma demonstração de compreensão teológica superficial e perigosamente distorcida, onde as mais belas histórias de compaixão e justiça da Bíblia são torcidas para justificar a impaciência e a autoridade inquestionável. E, talvez o mais revelador de tudo, vimos a máscara escorregar. Ao deixar escapar seu desprezo pelos membros comuns, rotulando-os como simples, humildes e, finalmente, como irritantes,
ele nos deu um vislumbre raro da verdadeira dinâmica de poder. Não é a voz de um pastor zeloso por suas ovelhas. É a voz de um gerente de fábrica cansado de seus operários. A voz de um homem no topo de uma pirâmide, olhando para baixo não com compaixão, mas com a impaciência de quem não pode ser contrariado. Este não foi apenas um discurso ruim, foi uma confissão involuntária. Foi um sintoma de uma doença institucional muito mais profunda. Uma confissão de que, na torre de vigia, o poder absoluto não apenas corrompe, mas também isola. Ele cria uma bolha, um bunker em Warwick, Nova York, onde os líderes vivem tão desconectados da realidade e da humanidade de seus seguidores que o rebanho se torna uma abstração, uma massa a ser gerenciada e não indivíduos a serem amados. A verdade mais assustadora, talvez, não seja que os líderes são homens falhos. Todos os líderes são. A verdade assustadora é que o próprio sistema que eles criaram é projetado para produzir exatamente este tipo de desconexão. Uma estrutura que pune o pensamento crítico, que exige obediência cega e que eleva homens a um status de porta-vozes infalíveis de Deus, inevitavelmente cria governantes, não pastores. O problema não é apenas o homem no púlpito, é o trono sobre o qual ele se senta. O que acontece com uma fé quando o amor se torna uma métrica de obediência? O que resta da compaixão quando a intercessão de Abraão é vista como irritante e a justiça social de Zacarias é ignorada em favor de rituais e regras? Este discurso nos força a confrontar essas questões. Mas essa é apenas a minha análise. A parte mais importante desta conversa, agora, é a sua. Deixe seus comentários abaixo. Compartilhe suas percepções, suas experiências. Você também sentiu esse desprezo velado? Ou teve uma interpretação diferente? Sua voz é crucial para enriquecer este diálogo. Se este mergulho profundo na psicologia do poder e na teologia da liderança te interessou e te trouxe clareza, considere curtir o vídeo para que esta análise alcance mais pessoas que precisam ouvi-la e inscreva-se para não perder nossas futuras investigações. Obrigado pela sua atenção e pela sua coragem de questionar.